paz do Senhor, aos irmãos, bom dia. Hoje nós vamos estar aqui, né, nesse primeiro domingo de maio, tá? Vamos estar concluindo a nossa apostila, tá? Hoje é a nossa 36ª lição, conforme a gente já havia anunciado na semana passada, né? Semana passada nós falávamos sobre o fruto do Espírito, né? Hoje a gente vai estar falando sobre vida espiritual para concluir essa apostila que praticamente a gente percorreu ela ao longo da segunda metade do ano passado para cá, né? A gente começou mais ou menos em julho, por aí, e viemos com as 37 lições, quer dizer, vários meses que a gente vem meditando sobre a vida cristã de uma forma geral, né? Desde a perspectiva da palavra, né? Até sobre a perspectiva da vida cristã, né? O significado do arrependimento, né? Vou aqui citar algumas coisas que a gente viu ao longo de todo esse período aí, que é pecado, a origem do pecado, tentação, reações humanas ao pecado, heranças espirituais, universalidade do pecado, Evangelho de Cristo, o princípio da substituição, né? Vai lembrando aí, você que acompanhou todas as aulas, né? A doença do pecado, seu tratamento, né? Perdão, propósito espiritual do Evangelho, novidade de vida, desenvolvimento da salvação, o batismo nas águas, também os efeitos do Evangelho, religião ou vida cristã, valor da comunhão, importância da igreja, liderança eclesiástica, fé e sua importância, fé e a palavra de Deus, fé e razão, fé aos sentidos e as emoções, fé e as obras, exercícios espirituais, jejum, Bíblia Sagrada, amor, doutrina da oração, aspectos da oração, a importância da oração, já foi as últimas lições que nós vimos, né? A oração modelo, andar no Espírito, e na semana passada nós falávamos sobre o fruto do Espírito. Hoje é a 37ª lição, nós vamos estar falando sobre vida espiritual, tá? É uma lição curtinha, ela não é muito longa, então eu acredito que a gente vai conseguir concluir aqui com uma certa presteza, né? Apesar de a gente não estar com pressa, mas também não vamos ficar aqui inventando coisa, né? Dentro daquilo que Deus nos colocar, a gente vai estar passando para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Nesses dias aí bem complicados, né? Mas com certeza Deus está cuidando de nós, cuidando daqueles que são fiéis, dos seus servos, né? De todos aqueles que verdadeiramente buscam o Espírito em verdade, né? Não quer dizer que nós somos totalmente isentos a nada, mas mesmo quando a coisa fica estreita, né, a gente não se entende como estando só, né? Mas ao contrário, a gente percebe que Deus está ali cuidando de todos nós, amém? Então aqui na nossa 37ª lição, a última da nossa apostila, né, nós temos aqui como texto básico 1 de Tessalonicenses, primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, você pode aí abrir a sua Bíblia, né? Eu posso até dar um tempinho para você abrir sua Bíblia, tá? 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, ok? Que diz assim a palavra do Senhor: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou novamente estar falando aqui, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos nesse momento tirar uma oração, tá? Eu convido você a estar curvando a sua cabeça para nós estarmos fazendo essa oração na presença de Deus. Oremos. Amado Deus,
Pai Todo-Poderoso, Senhor, nesta hora nós queremos te agradecer por estarmos aqui mais uma vez, ministrando a Tua Palavra, Senhor, ensinando aquilo que o Senhor tem nos direcionado, nos colocado na Tua presença, para a Tua igreja nessa hora difícil, ó Pai, onde nas suas casas, ligados conosco, ó Pai, estão ouvindo a nossa preleção, a nossa fala, Senhor, mediante a operação do Teu Espírito Santo. Senhor, sabemos que muitos estão assistindo agora, outros irão assistir ao longo do dia, mas eu peço a Ti, Senhor, que em todo momento o Senhor derrame a Tua graça sobre cada um deles, opere, Senhor, conforme o Seu querer e a Sua vontade, fale aos seus corações, Senhor, nessa hora. Senhor, meu Deus, mostra a cada um deles, ó Pai, que Tu tem cuidado da vida deles, que o Senhor tem verdadeiramente firmado os seus passos na Sua presença. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nessa hora estar nos usando para ministrar algo da Tua parte, da parte da Tua palavra, para o coração dos Teus servos, de maneira que eles possam verdadeiramente se sentir abastecidos por Ti, ó Pai. Senhor, abençoa não somente os Teus servos que estão nos ouvindo, mas todos os membros desta igreja, Senhor, mas não somente eles, todos os que mesmo que não estejam inscritos aqui, se ligarem, se conectarem conosco nessa hora. E não somente eles, Senhor, mas também seus familiares, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos, aquelas pessoas que eles amam, Senhor, e aquelas que o Senhor tem preparado algo na vida deles, que o Senhor possa também estender essa bênção na direção dessas pessoas, de maneira que elas possam verdadeiramente se sentirem completas e amadas por Ti. É isso que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos alguns avisos para dar, mas vamos deixar para fazer no final da aula, ok? Primeiro vamos avançar aqui na nossa lição. Então, como nós estamos falando, né, hoje é o fechamento da nossa apostila, tá? Então nós vamos fazer aqui um resumo rápido daquilo que nós falamos, né? Sobre pecado, sobre a palavra, sobre amor, sobre oração, sobre caminhar na vida cristã, né? E essa passagem que a gente leu aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ela é um resumo bem interessante sobre isso, porque ele diz assim, eu vou até ler diretamente na Bíblia, na apostila tem um resumo, mas eu vou ler diretamente na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No final da carta de 1 Tessalonicenses, Paulo faz uma série de orientações aos crentes de Tessalônica, que são orientações bem espirituais, são muito ligadas aos aspectos espirituais da vida cristã. Antes mesmo do versículo 23, lá no versículo 12, eu vou ler a partir do versículo 12 para a gente fazer uma análise rápida, ele vai dando uma série de orientações, então ele vai dizendo assim, ó, e rogamos-vos, irmãos, estou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Então Paulo ele começa nessa passagem, a ensinar, e não é nenhuma exortação, é realmente uma orientação. Paulo está orientando aos membros da igreja de Tessalônica. Qual é o primeiro dever do crente? Ele diz aqui, reconheçam os que trabalham entre vós, ou seja, aqueles que estão na casa do Senhor como obreiros, como nas suas funções pastorais, ministeriais, de ensino, de oração, de orientação, de apoio, de assistência social, cada um na sua área, de louvor,
né? Cada um na sua área, mas ali se dedicando com sinceridade, com amor, querendo dar o melhor de si, querendo alcançar os irmãos da melhor maneira possível, através do Espírito Santo que está na nossa vida, porque se não houver Espírito Santo na nossa vida, é impossível que esse alcance ocorra, né? Ela pode se tornar apenas um discurso humano, pode se tornar apenas um sentimento de bondade pessoal humana, simplesmente humana, porque o ser humano também tem a sua própria bondade, a sua forma de bondade, né? Mas não alcançará as pessoas com o mesmo poder e a mesma graça quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, tá? Conforme a gente vem falando ao longo das lições, não sou eu, mas os professores, tanto da classe dos varões como da classe das irmãs, presbítero Carlos, né, diaconisa Solange Braga, diaconisa Silvana e outros que a gente convidou aqui, né? Convidamos pastor Jorge Eduardo, pastor André, depois no final a gente já convidou o diácono Adriano, então todos eles tiveram uma oportunidade ou outra para estar falando com os irmãos, e agora no final é que nós estamos assumindo, né? Mas se você verdadeiramente, se essas pessoas, né, assim como eu, verdadeiramente não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, o alcance das nossas palavras, da nossa preleção, até das nossas ações de assistência social, de oração, de louvor, de administração da igreja, né? Que a igreja também precisa ser administrada, né? Tem a manutenção do edifício, tem as taxas para pagar, né? Isso tudo faz parte também da obra, né? Então, cada um tem que fazer isso dando o melhor de si, dando aquilo que aquilo que verdadeiramente pode alcançar as pessoas em amor. E a palavra de Deus diz para nós: reconheçam os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós, ou seja, os vossos líderes, os vossos membros de ministério, né? E vos admoestam, ou seja, aqueles que ensinam, aqueles que mostram o caminho, né? E aí no verso 13 ele diz assim: e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, né? Então Paulo começa a orientar os crentes de Tessalônica a terem amor e respeito por aquelas pessoas que dedicam ou parte das suas vidas, ou até mesmo a sua vida toda, né? Tem a grande parte tem lá as suas obrigações pessoais também, tem seus empregos, suas profissões, tem suas famílias que precisam cuidar, né? Mas cada um dentro da sua, não só da sua responsabilidade, mas até mesmo da sua disponibilidade, né? Se dedicam mais ou menos. Tem pessoas que a sua vida é muito mais na igreja, para a igreja, pela obra da igreja, do que até mesmo pela sua família. A gente tem vários irmãos assim, né? Que tem uma dedicação tão grande à igreja que, se não tomar cuidado, isso não é correto, na verdade, né? Mas se não tomar cuidado, acaba deixando de lado a própria família, mas isso não é correto, isso não é bom, isso acaba causando problema. Você tem que saber equilibrar as duas coisas, mas acontece, né? Porque a obra de fato ela nos absorve. Quanto mais a gente se aprofunda, mais ela nos absorve, né? Porque as pessoas têm necessidade, mas o Espírito Santo ele discerne, o Espírito Santo ele nos faz discernir sobre até onde e até que momento a gente deve avançar e até onde a gente deve se segurar, e a gente deve ficar atento a isso, tá? E aí diz assim, ó: e os tenhais em grande estima, quer dizer, considere, respeitem, né? E amor por causa da obra. E aí ele diz assim: tende paz entre vós, ou seja, concordem entre si, né? Tenha paz, quer dizer, entre em concordância entre si, né? Não fique com debates que não vai dar fruto nenhum, nem perdendo tempo com intrigas, nem, né, de vez de se focar na obra, ficar se focando nos seus próprios interesses. Não, tem de paz entre vós, rogando-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, né? Ou seja, aqueles que mesmo são da igreja, mesmo estando relacionado no corpo da igreja, batizado na
nas águas, já não digo nem batizado no Espírito, mas também esse, né? Mas que anda em desordem. O que é andar em desordem? Andar fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina, andar em desordem, né? Para ser bem objetivo, né? Para não ficar aqui só na retórica. Andar em desordem. O crente deve ter compromisso com a sua igreja. O que é compromisso com a sua igreja? É compromisso de estar presente, compromisso de participar das atividades, compromisso de ajudar na manutenção da igreja que você pertence, não somente com dízimos e ofertas, também com dízimos e ofertas, mas muitas vezes quando é chamado a ajudar em alguma coisa, né? Então nós precisamos verdadeiramente estarmos ali presentes. Mas não é só isso. Também desordeiro é aquele que tem uma casa, tem uma família, tem uma esposa, tem filhos e não tem cuidado da sua família de maneira correta, não tem cuidado da sua casa conforme a palavra de Deus nos ensina. Isso também é desordem e precisa ser desgostado, precisa ser chamado a atenção, precisa ser orientado, né? Também aqueles que vivem uma vida em que na igreja se mostra de uma forma e fora da igreja se mostra de uma maneira totalmente diferente. Isso também é desordem, né? Ou seja, todo tipo de comportamento em que você não honra a sua chamada, em que você não se guia pela palavra de Deus para caminhar na sua vida pessoal, né? Isso é desordem. E Paulo diz aqui, né? Admoesteis os desordeiros, né? E eu não estou falando nem de coisas mais graves, que aí já entra em uma outra área de disciplina. Eu nem estou entrando nisso. Eu estou entrando mesmo nas coisas comezinhas do dia a dia, nos atos do dia a dia que às vezes se tornam desatentas. As pessoas se tornam desatentas e começam a fazer as coisas de qualquer maneira, né? A própria vida cotidiana, o próprio costume de estar sempre fazendo as mesmas coisas, porque muitas vezes a gente vem para a igreja, por exemplo, se você é porteiro, então você já sabe que vai chegar na igreja, vai ficar na porta lá recebendo as pessoas. Então, ao longo do tempo, se você não tiver uma dedicação constante nesse sentido, vai virar automático. Você vai chegar lá e você sabe o que eu tenho que fazer. Aí não ora, não busca o Senhor, já acha que está tudo certo, está tudo pronto. Aí chega lá, se coloca na porta, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu só tenho que dar um sorriso, estender a mão, a paz do Senhor, seja bem-vindo. E não é isso. O porteiro tem uma função espiritual muito grande. Eu estou citando o porteiro, mas eu posso citar os próprios membros do louvor, né? Todo mundo já sabe que é só pegar a guitarra, o cara já é fera na guitarra, né? Já sabe como fazer os acordes. A bateria já sabe o momento que ele vai intensificar as batidas, o momento que ele vai aliviar a batida. O tecladista já sabe o momento que ele vai dar tons mais altos, ou o momento que ele vai diminuir os tons. Todo mundo já está craque nisso, porque já conhece a técnica, já conhece a forma de fazer e de realizar. Todo sem ninguém falar nada, ele já chega lá e já faz. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer compromisso, Deus quer seriedade, Deus quer amor. Então, é como se... pastor, o que você quer dizer com isso? Muito simples. Você vai para a igreja, cada vez que você vai para a igreja, você vai para a igreja como se fosse a primeira vez da sua vida que você está fazendo aquilo que você faz toda semana. É isso aí. Você já ora há 50 anos, eu estou logo exagerando lá, né? Mas cada dia que você chega na igreja para orar, você chega com um pensamento e com o objetivo de orar como se você nunca na sua vida tivesse orado na igreja. Você é um pregador da palavra de Deus, está acostumado a pregar, você abre essa palavra aqui, você já sabe que o Espírito Santo vai te usar, porque você tem chamada, você estuda, você se aprofunda, então você sabe que vai dar um banho, porque você já está craque, já conhece o grego, já conhece o hebraico, já conhece as histórias do Novo Testamento. Então você vai lá, fazendo um paralelo aqui para a gente entender, é quase como um Romário, bata no peito, pega na direita e joga pro gol, aí você lá, tranquilo, chegou aí, vamos fazer, mas não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer.
grandes erros é achar que o automático está bom. A gente tem, mesmo que tenha costume de pregar, ainda que seja todo dia na igreja, a cada dia que eu boto os meus pés na igreja, eu vou pregar novamente como se fosse a primeira vez que eu estou pregando na minha vida. Agora você entendeu lá a carta aos Efésios, que é muito pregada, mas um pouco compreendida, quando Jesus fala para João que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que orava, era uma igreja que conhecia a palavra, era uma igreja que sabia até quem era apóstolo e quem não era. Ou seja, quem orasse para a igreja de Éfeso era uma igreja pronta, conhecia a palavra, conhecia os dons do Espírito Santo, conhecia a vida cotidiana da igreja, sabia quem estava pregando palavra de verdade ou não, sabia quem era apóstolo de verdade ou não, mas o que Jesus fala para ele? Eu tenho contra ti uma coisa, vocês têm que voltar para o primeiro amor. Aí ninguém entende direito o que é primeiro amor, né? Então eu estou explicando para você. Primeiro amor, o que é o primeiro amor? É aquela vez lá atrás, lembra daquela vez lá atrás, que você ficou feliz da vida quando o teu pastor chamou, dá uma palavra aqui hoje, né? Ou então aquela vez que você ficou exuberante, porque a missionária que estava dirigindo o círculo de oração falou para você assim: levanta uma oração para a igreja. Lembra disso? Pois é, você tem que ir a cada dia na igreja, fazer a mesma coisa que você faz há anos, como se fosse a primeira vez que você está fazendo. Quando você alcançar isso, aí verdadeiramente você está sendo usado pelo Espírito Santo e não andando no automático. É conforme Paulo diz aqui, né? Aí diz assim, ó: consoleis os de pouco ânimo, né? Às vezes cada pessoa tem uma psicologia diferente, né? uma forma de ver as coisas diferente. Então tem pessoas que qualquer obstáculo já se entristece, né? Tem pessoas que só está bem quando está tudo bem, quando não vai bem já fica caído, já fica desanimado, né? Mas não é para desprezar essas pessoas, não é isso, né? É para não somente orar por elas, mas também dar uma palavra de consolo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida delas, que a gente não pode desperdiçar. Por isso que ele diz: consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos, né? Ser paciente para com todos é muito bom, porque significa que eu não vou ser paciente só com aquele irmão que eu gosto, eu não vou ser paciente só com aquele irmão que não me dá trabalho, eu não vou ser paciente só com aquele irmão que quando eu digo para ele fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Eu também tenho que ser paciente com aquele irmão que é resistente. Olha aí, olha que eu falando aí. Eu também tenho que ser paciente com aquele irmão que vive dando trabalho na igreja. Epa! A gente precisa aprender a ser paciente. A gente precisa buscar em Deus, mas isso tem que buscar em Deus. Muitas vezes a pessoa não tem paciência porque ela fica buscando estratégias humanas. Estratégias humanas não funcionam nesses casos. Aí o que acontece? Como eu estou usando estratégias humanas, a minha tendência é desprezar o irmão. É não ter mais paciência com o irmão. É não querer mais. Sabe aquele irmão que a pessoa chega assim: ih, já vem fulano para cá, deixa eu cair fora. Você nunca viu isso, não? Mas eu já vi. Eu já vi. Aquele irmão que, ih, já vem aquele, ih, peraí, dá licença. Aí você vai embora, esse aí tem que ter paciência com ele. Mas com estratégias humanas não vai muito longe, não. Só com estratégia do Espírito Santo é que você consegue ganhar esse irmão e mais que ganhar o irmão. Através do Espírito Santo na sua vida, você pode, através do Espírito Santo, você pode transformar esse irmão. Bom, aí diz assim, verso 15, né? Vede que ninguém dê a outro, né, mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Esse é um dos grandes desafios do crente, para ter uma vida, conforme nós estamos aqui, né, para ter uma vida espiritual de verdade, né, é um dos grandes desafios do crente. Talvez até mais do que ter paciência com o chato.
né? É justamente isso aqui. É você ter um coração em que você não quer pagar o mal pelo mal, né? Como Paulo diz aqui, vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ou seja, não só no meu relacionamento com as pessoas próximas, mas também no meu relacionamento com as pessoas distantes, né? Eu não posso pagar mal por mal. Isso tem muito a ver com o caráter cristão. Caráter cristão. Você ter essa atitude, essa postura para com todos, tem muito a ver com o caráter cristão. Lembra da semana passada, eu não lembro agora se foi semana passada ou semana retrasada, eu acho que foi semana passada, que eu citei para vocês aqui 2 de Timóteo, capítulo 2, né? Quando Paulo fala lá a respeito de que, ainda que nós sejamos infiéis, Deus sempre permanece fiel. Pois é, dentro dessa palavra aí, é caráter. Lembra que eu falei que, ainda que a gente não permaneça santo, Deus permanece santo. Não é o fato de eu desistir de viver em santidade. Isso não vai fazer Deus deixar de ser santo, porque Ele vai continuar sendo santo. O fato de eu resolver virar um mentiroso não vai fazer com que Deus pare de ensinar a verdade ou pare de mostrar, de indicar a verdade, porque Ele é fiel, mesmo que a gente se torne fiel. E o nosso relacionamento com as outras pessoas tem que ser nessa mesma batida, né? Se eu tenho Deus na minha vida, se eu tenho o Espírito Santo que cuida de mim, que tem me abastecido, que tem me socorrido nos meus momentos difíceis, eu não tenho direito, olha só, eu não tenho direito de tratar outras pessoas menos do que isso. Ué, pastor, mas como? A palavra de Deus diz que não façai aos outros aquilo que não quereis que façam a vós mesmos. Lembra disso? Então não posso de maneira nenhuma, se Deus faz isso, se Deus me trata de maneira equânime, justa, se Deus tem se agradado, se Deus tem cuidado da nossa família, da nossa casa, eu não posso lidar com outras pessoas com menos do que isso. Lembra daquela parábola em que eu também já citei isso em alguma aula atrás aí, mas já que é um resumo de todas as aulas, eu posso repetir algumas coisas, né? A parábola que Jesus conta sobre um devedor que devia muito dinheiro a um senhor, e esse senhor manda lá chamá-lo à sua presença e ia escravizá-lo, ia tornar escravo por causa da sua dívida. Aquele homem, ele clamou aquele senhor, ele implorou: por favor, não me escraviza, não me permita que eu perca a minha liberdade por causa dessa dívida, tem misericórdia de mim, né? E aí aquele senhor diz para ele: tá bom, eu não vou te escravizar não, você está livre. Aí ele foi embora. Aí o que ele faz? Ele chega na praça, está lá no texto, ele chega na praça e vai atrás das pessoas que devem a ele. E aí ele começa a dizer: você me deve tanto, me paga agora, ou então você vai virar escravo. E a pessoa começava a gritar com ele: não faça isso comigo, tenha misericórdia. Ele não teve misericórdia, escravizou os seus devedores. Ou seja, esse homem não tratou os outros da mesma maneira que ele foi tratado por aquele senhor. E aí o que aconteceu com ele? Você deve lembrar. Os servos daquele senhor voltaram no Senhor e disse assim: o Senhor não liberou aquele homem da sua dívida por misericórdia? Por que ele está lá agora, lá na praça, cobrando outras pessoas aquilo que as outras pessoas devem a ele, e ele não está tendo misericórdia? E aí o que aconteceu? Qual foi o final dessa parábola? Aquele senhor manda chamar de volta aquele homem e não perdoou mais a sua dívida. Você está entendendo, meu irmão? Então nós temos que lidar com as outras pessoas de acordo com aquilo que a gente tem recebido de Deus, não menos do que isso. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Continuando aqui. E aí no verso 16 ele diz assim, ó: regozijai-vos sempre. Regozijar
seja, se alegrem sempre. É bom que a gente diga, né? Que alegrar não é ficar o tempo todo com o riso aberto, né? Os dentes aparecendo, gargalhado. Não é isso. Alegrar-se é uma atitude de coração. O alegrar-se é uma postura de espírito. O alegrar-se é mesmo que você esteja em silêncio, mas você está em paz com Deus. Alegrar-se é mesmo que você não fale nada, mas o teu coração está parando nas nuvens. Por quê? Porque isso é mais do que uma exterioridade. É mais do que mostrar alguma coisa para outra. E tem mais, tem muita gente que está rindo por aí, que está brincando, que está, né, falando coisa engraçada, mas só Deus sabe como está aquele coração. Sabia disso? Então não é o fato de eu estar rindo para todo mundo que realmente garante que eu esteja alegre. Alegria, regozijo, é algo muito mais profundo do que isso. É uma paz interior, é uma certeza profunda de coração, de que eu estou sendo cuidado por Deus, mesmo no meio das minhas dificuldades. Eu acho que até nesse momento que a gente está vivendo, essa orientação de Paulo aos crentes de Tessalônica, ela se torna muito importante. Não fica impressionado com o que você está vendo à sua volta, né? Alegre-se no Senhor. Olha, se você olhar direitinho, o pastor Jorge estava pregando sobre isso agora há pouco. Se você olhar com todo cuidado, direitinho, eu tenho certeza que você vai olhar assim: o tempo está difícil, mas Deus tem cuidado de mim. Aí eu duvido que você consiga permanecer triste. Eu duvido que você consiga ficar com mau humor. A partir do momento que você parar para pensar, ver o que está acontecendo na sua vida, mesmo diante da dificuldade, e como que você está conseguindo avançar sobre os obstáculos. E aí você vai pensar: não é meu mérito pessoal, não é nem o meu esforço, ainda que eu esteja conseguindo sair todo dia para trabalhar, porque o que eu faço é considerado de utilidade pública, né? Então eu posso sair para trabalhar, por isso que eu tenho recurso para sobreviver. Nem por isso. Porque tudo que acontece conosco de bom, eu já falei aqui também, tudo que acontece conosco de bom vem de Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é longânimo, tudo que vem do alto vem de Deus. Então a gente tem sempre que agradecer ao Senhor. E aí, continuando aqui, verso 17: orai sem cessar, orai sem cessar. As últimas lições nossas foi justamente sobre isso, oração, né? E aqui Paulo está orientando os crentes de Tessalônica: orai sem cessar. O que significa isso? É mais até do que aquele momento que você toma do seu dia para se ajoelhar diante de Deus. É mais do que aquela hora que seja, ou 15 minutos, ou será, ou que seja 2 horas, né, que você toma para ficar ali na tua concepção, na concepção humana, na presença de Deus. Orar sem cessar é orar em todo tempo. Orar 24 horas, mas pastor, como é que é isso? Não vou fazer mais, não vou nem escovar dente mais, vou ficar orando o tempo todo, Pai Nosso, lendo Bíblia. Não, meu irmão, oração é falando com Deus o tempo todo. Eu não preciso necessariamente, apesar disso ser muito bom, mas eu não preciso necessariamente estar de joelho no chão para falar com Deus. Eu falo com Deus o tempo todo. Nesse momento, eu estou falando contigo, mas estou falando com Deus. A gente fala com Deus até dirigindo o carro. A gente fala com Deus na fila do banco. Olha que a fila do banco hoje em dia está difícil, hein? A gente fala com Deus dentro do ônibus lotado. Nada disso impede da gente estar em contato constante com Deus. Isso faz parte da vida espiritual. Vida espiritual é isso. Eu, inclusive, eu já falei aqui em algum momento, acho que em alguma aula, eu falei aqui, eu não tenho esse negócio de eu não estou dizendo que está errado, pelo amor de Deus, né? Mas estou dizendo de uma forma geral, né? Meu horário de orar é de tanto a tanto, ótimo, maravilha. Mas eu oro 24 horas por dia.
Porque eu não estou limitado a joelho, a boca no pó, isso também faz parte. Eu não estou dizendo que está errado, também faz parte. Mas não estou limitado a isso. Quando eu estou de pé, quando eu estou resolvendo até os meus assuntos pessoais, eu estou falando com Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia na minha casa, eu estou falando com Deus. Quando eu estou conversando com a minha esposa, resolvendo os problemas, eu estou falando com Deus. Quando eu estou na igreja, o culto para mim não acaba quando o pastor dá a bênção apostólica. Eu saio da igreja na presença de Deus. Eu não entro na presença de Deus quando eu entro na igreja para começar o culto. Eu já venho desde a manhã na presença de Deus. Andar na presença de Deus tem que ser uma constante, diário, noturno, horário, minuto, segundo, o tempo todo na presença de Deus. Andar na presença de Deus é ter todo o seu pensamento, o seu coração, a sua vida, a sua direção, as suas soluções orientadas por Deus. De que adianta eu estar na igreja cheio de fervor, cheio de amor para dar, cheio de fé, aí amanhã aparece um desafio na minha vida e eu fico perdido sem saber o que fazer? O que adiantou eu ficar aquelas horas lá na igreja? Adiantou que eu fiquei alegre ali algumas horas, mas diante do desafio da vida, eu não estou mais na presença de Deus, é o meu coração que está mandando, é a minha sabedoria humana que está me direcionando. Aí muitas vezes as pessoas dizem, Deus não me ajudou, Deus não estava comigo ali. Sim, não estava, porque você não estava ligado no Senhor. Então, orar sem cessar, andar na presença de Deus, ela também faz parte. Eu não estou dizendo que está errado, pelo amor de Deus. Ter o seu momento de oração, seu joelho, aquele momento que você lê a palavra, tudo isso faz parte, mas ela não termina aí. A sua adoração também faz parte. Vir para a igreja, participar do culto, participar do louvor, receber a pregação da palavra, tudo isso faz parte, mas não termina aí. Não termina aí. Ela continua. Então, orar sem cessar é estar o tempo todo em espírito de oração, é estar o tempo todo ligado com Deus. Pastor, isso é muito difícil. É muito difícil porque você está precisando se aproximar mais de Deus. Porque quando você está mais próximo de Deus, isso se torna facinho, natural. Bom, aí diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Dar graça é agradecer, é ser grato. Em tudo dai graças. Porque a própria palavra de Deus nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? E a gente gosta de repetir. Então, em tudo é graças. Tudo tem um propósito, e é propósito para conserto, não é propósito para destruição. Mesmo isso que está acontecendo aí na terra, não pense você, Deus está querendo destruir o povo. Não, isso está errado. Isso está errado. Deus ainda não está derramando isso aí. O rei pastor, não está não. Na verdade, o que Deus está fazendo é despertando o povo. É despertando o povo. Começando por mim e por você, que estamos na casa dele. Despertando o povo. É mostrando assim, olha, sai dessa letargia, sai desse sono, sai dessa vida acomodada que você está vivendo e me busca. E me busca. E tem mais, ele está dizendo assim, antes que seja tarde. Deu para entender? Antes que seja tarde. Porque, presta atenção numa coisa, eu mesmo sou testemunha disso, porque faço parte disso, né? As pregações nos últimos anos, você tem visto e ouvido Deus falando, quase que implorando, Deus quase que implorando, acorda, levanta, pregação sobre ossos secos sendo levantado, carne virando nervo, e nervo virando carne, e dando espírito, né? Quantas e quantas vezes a gente tem visto isso? Quantas e quantas vezes? E muitas vezes qual é a reação do povo? Parece que não está acontecendo nada, né? Eu fico olhando assim, eu fico lá da minha posição olhando assim, parece que não está acontecendo nada. Aí o pastor precisa ficar lá com muito amor, o pregador também, com muito amor. Irmãos, Deus está te fazendo uma oportunidade para
você se achegar a ele. Aí vem 2, 3, meia dúzia. Pois é. Aí agora, nós estamos vivendo essa situação aí. Agora todo mundo está sentindo necessidade de buscar Deus. E para piorar, não dá nem para vir para a igreja. Né? Não pode nem vir para a igreja, tem que buscar em casa. Você não está vendo que tem uma mensagem de Deus muito forte para todos nós nisso aí? Tem uma mensagem de Deus muito forte. A gente precisa estar atento a ela. E aí diz assim, então em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí diz assim, não, verso 19, desculpa, não extingais o Espírito aí está com E maiúsculo. Quer dizer, extinguir quer dizer desaparecer, deixar desaparecer o Espírito Santo na sua vida. Não deixe desaparecer o Espírito Santo na sua vida. Você vai se afastando, vai dando vazão só para carne, vai dando vazão só para pensamento humano, vai andando conforme o mundo vai te guiando, né? Aí começa o quê? Entristecer o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo já não tem tanta intimidade contigo como tinha antes, mas você continua naquele caminho. Mas ele manda pessoas falando contigo através de pregação, através de oração, através de louvores. Ele tenta te resgatar, mas você faz de conta que não está nem aí, né? Continua na sua batida porque acha que está certo. Não, estou certo, né? Ainda mais quando a gente acha que já sabe tudo da Bíblia, né? Eu já conheço Bíblia, já li, né? Já sei de tudo, né? Então você ficar perdendo tempo porque o pastor fica falando que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e aí deixa pra lá, né? E aí Deus está mandando, está falando, está reforçando, e a pessoa não está nem aí, né? Se não acontecer alguma coisa no meio do caminho, que graças a Deus muitas vezes acontece, e eu louvo a Deus por isso, mas não quer dizer que acontece em todas as vezes, né? Não significa que acontece em todas as vezes. Aí a consequência é isso aqui, ó, extinção do Espírito. Verso 20, não desprezeis profecias. O que é a profecia? Profecia é aquilo que Deus fala através da sua palavra de Deus, não é o que vai acontecer no futuro necessariamente, é aquilo que Deus ensina pela sua palavra, porque a palavra de Deus é a melhor profecia que existe. A palavra de Deus, mas profecia não é o que está no futuro, mas quando a gente prega para você assim, Jesus está voltando, isso não é profecia? Quando a gente prega para você assim, estejam prontos para a hora da chegada de Jesus buscar a sua igreja, isso não é profecia? Quando a gente prega assim, saia dos caminhos que não agradam a Deus, para que você não perca a sua coroa, isso não é profecia? Meu irmão, a maior profecia que tem é a palavra de Deus. Não é o que vai acontecer comigo, com a minha família. Deus está cuidando de nós, Deus cuida de todos nós. Essa não é a profecia mais importante. A profecia mais importante é saber que Ele está reunindo uma igreja santa, lavada, remida pelo seu sangue, para ser arrebatada ao céu. É essa a profecia que nos interessa. É essa. Por isso que Ele diz aqui, não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Não despreze nenhuma palavra, mesmo aquela que você acha assim, não, isso não tem nada a ver. Pode até não ter nada a ver mesmo, às vezes não tem mesmo, né? Mas mesmo aquela que... Mas observa, alguma coisa Deus está falando ali. Eu tenho feito essa experiência. Mesmo quando a gente ouve uma pregação que não tem muito sentido, muita direção, em algum momento ali, Deus vai falar algo diferente através daquela pessoa. A gente tem que estar atento. Tem que conhecer a voz de Deus. Então a gente não pode desprezar nenhuma palavra pregada na igreja. Mesmo por pessoas simples, mesmo até por pessoas que estejam desligadas, pregando no automático. Mas ainda assim, em algum momento, Deus vai falar através dela. E a gente tem que pescar o que Deus está falando. E aí diz assim, abstende, verso 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Isso aqui é importante. Afastar, abster significa afastar-vos. Afastai-vos de toda aparência. Não está dizendo nem do mal, ele está dizendo a aparência do mal. É muito mais sutil, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você ver uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Pegar
vai se afastar porque você não é disso, você não gosta disso, você não faz parte disso. A outra coisa é a pessoa estar desprezando a vida, né? Está desprezando a vida das pessoas, está falando mal dos seus irmãos, né? Alguém pode achar que isso é muito menos grave do que a primeira situação que eu coloquei, mas não é. Não é. É tão grave quanto a segunda. É tão grave quanto a segunda. No primeiro caso que eu citei, ou seja, que alguém pega uma arma para matar ou falar de morte, você está vendo o mal propriamente dito de uma maneira concreta. No segundo caso, quando você tem alguém falando mal de um irmão, criticando de maneira destrutiva, sem nenhum amor, sem nenhuma misericórdia, isso se chama aparência de mal. Aparência do mal. Quando alguém toma uma atitude que não agrada a Deus, aí por mais sutil que ela seja, isso é aparência do mal. Mas que Paulo diz aqui, afastai-vos de toda aparência do mal. E aí, depois dessas advertências, né, dessas orientações que Paulo faz, ele começa a abençoar o povo de Tessalônica, dizendo assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quer dizer, na verdade, quem santifica é Deus. Nós já falamos sobre isso, em santificação. Não é eu que me santifico, quem me santifica é o Espírito Santo. Eu tenho que viver na presença dele para que ele me santifique. E Paulo está dizendo aqui, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda, olha a profecia aí, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, essa introdução aqui foi bem longa, né? Mas para mostrar para você o que é verdadeiramente uma vida espiritual. Mas ainda termina aqui dizendo assim, fiel é que nos chama, o qual também o fará. Ou seja, ele tem te chamado e continua te chamando. Mesmo que você esteja andando por caminhos obscuros, ele está te chamando. Nesse momento mesmo, ele está te chamando. Tá? E aí continua. Irmão, orai por nós. Aí está falando sobre ele, né? Saudai todos os irmãos conosco no santo. Ok. Aí então vamos lá, rapidamente. Aqui ele já começa a falar coisas mais íntimas, mais pessoais, né? Que não é o nosso foco aqui nesse momento. E aí eu vou dar uma lida rápida aqui na apostila, tá? É um texto curtinho, dá para a gente acabar logo aqui. Então, assim, conforme se entende da carta de Paulo aos Tessalonicenses, o ser humano é composto por três partes, né? Corpo, alma e espírito, acho que isso aí todo mundo já sabe. Cada parte tem suas próprias características, capacidades e necessidades. Nós temos o corpo físico, né? Que é essa matéria, né? Ao qual tem 5 sentidos para se relacionar com o ambiente: a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Esses sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a visão, né? É ela que nos traz as impressões do ambiente, né? Então, quando eu toco alguma coisa, o cheiro, o que eu vejo, né? Isso tudo me traz as percepções do ambiente, ok? Mas assim, a gente precisa comer, beber, respirar, né? Já a alma reúne as faculdades do intelecto, que é a inteligência, a memória, que é aquilo, eu me lembrar das coisas que aconteceram, passado, né? Da vontade e da emoção. Então a alma, ela nos dá essas faculdades: intelecto, memória, vontade e emoção. Isso vem da alma. Nesse contexto estão as necessidades psíquicas, emocionais e cognitivas, ou seja, os meus problemas emocionais ou os meus problemas de falta de conhecimento ou sabedoria estão ligados às faculdades da alma, conforme a gente acabou de citar para vocês: o intelecto, a memória, a vontade e a emoção. Então, através do corpo, a alma se relaciona com o mundo material. Minha alma, ela não se relaciona diretamente com o mundo material, ela se relaciona através do corpo, né? Então, quando eu pego uma água fria, por exemplo, essa frieza da água, né? Essa falta de calor da água chega à minha alma através dessa sensação, né? A mesma coisa, calor, etc, etc.
Já o espírito, ela é a parte do ser humano que se relaciona com o mundo espiritual, né? Enquanto você tem o corpo, que é uma espécie de meio de comunicação com o mundo, né? Porque através dos 5 sentidos você se relaciona com o mundo, e a alma percebe o mundo através desses 5 sentidos da carne, né? O espírito ele tem uma outra função, ele tem a função de comunicar com as coisas espirituais. Então o corpo te comunica com as coisas do mundo, materiais, e o espírito te comunica com as coisas espirituais. Quem é esse te comunica? Quem é esse eu? Esse eu é a alma. Então a alma sou eu, a alma é você. O corpo é o elemento da minha pessoa, da minha individualidade, que permite que eu entre em contato com as coisas materiais através dos 5 sentidos. A minha alma tem as faculdades de inteligência, de vontade, de emoção, conforme a gente já falou. E o meu espírito que está em mim, é ela que me faz fazer contato com as coisas espirituais. É assim que a gente funciona, tá bom? Aí assim, então o espírito é a parte do ser humano que se relaciona com o mundo espiritual. O espírito também tem seus sentidos e as suas necessidades. Por exemplo, existe visão espiritual, audição espiritual, etc. O espírito precisa ser alimentado, o espírito também precisa ser alimentado, tanto quanto a carne, mas não é com alimento, com comida, é com a palavra de Deus. Enquanto o nosso corpo precisa do alimento que a gente já conhece, o alimento material, porque o corpo é matéria, o nosso espírito também precisa de alimento, que é a palavra, o conhecimento da parte de Deus. Entre suas faculdades, entre as faculdades do espírito, no caso, né, também destaca-se a vontade e a fé. Então ela tem esse espírito, né, tem necessidade de comunhão com Deus e capacidade de adorar. Observa que a faculdade da vontade, ela existe tanto no espírito quanto na alma. Essa vontade que está no espírito, ela é aquele elemento que nos liga com Deus, com a vontade de Deus. Mas essa vontade que está na minha alma, ela só vai se ligar com a vontade de Deus se a minha vontade de alma se voltar para a vontade de Deus, deu para entender? Ou seja, se eu pegar a minha vontade da minha alma e conectar com a vontade de Deus, ou seja, voluntariamente, eu falei aqui sobre livre-arbítrio, né? A única coisa que a gente realmente exerce, digamos assim, a nossa vontade de maneira plena e pessoal é no nosso relacionamento com Deus. Em todas as outras coisas a gente é guiado pela necessidade. Já falei sobre isso. Tá? Então quando a gente se relaciona com Deus, é porque nós escolhemos voluntariamente, escolhemos de uma maneira clara e pessoal, estarmos conectados com a vontade de Deus. Mas a tendência da alma é se conectar com aquilo que os sentidos colocam para nós. Por quê? Porque está mais próximo, é mais palpável, vamos dizer assim, né? Eu tenho um vidro aqui, ó, e eu toco o vidro e eu sinto. Eu tenho um livro aqui, ó, que eu vejo e eu toco aqui, ó, é mais palpável, de uma maneira imediata. Já o espírito, ele só se torna imediato na medida em que eu me busco a esse espírito. Ou seja, existe um exercício ali, existe uma espécie de treinamento, de aprendizado, em que eu só alcanço esse imediatismo da vontade de Deus com a minha vontade através de uma vida de experiências com Deus, uma vida de treinamento com Deus. Ou seja, se eu não colocar a minha vontade, e aí é eu que tenho que colocar a minha vontade, porque é meu livre-arbítrio, no intuito de ter essa experiência constante com Deus, a minha alma naturalmente vai se voltar para as coisas da carne, das coisas materiais. Então o que significa isso? Resumindo, eu só vou conseguir me voltar para as coisas de Deus se eu decidir na minha alma, porque eu tenho uma vontade, me direcionar a minha vontade para as coisas de Deus. Senão não funciona. Ok? Mas assim, então no Espírito você tem as faculdades da vontade e da fé. A fé, ele não é um elemento subjetivo. Muita gente acha que a fé é uma coisa subjetiva. Do tipo, eu tenho a minha fé, você tem a sua fé, fulano tem a sua fé. Não. A fé não é um elemento subjetivo. Ela até funciona com uma certa subjetividade, sim. Né?
Ou seja, cada um tem um tipo de relacionamento com Deus, mas a fé é uma coisa muito objetiva. A fé, ela é crer que eu estando na presença de Deus, eu vou estar bem com Deus, eu vou ter todas as minhas necessidades satisfeitas, espirituais e materiais naquilo que eu preciso, mas também eu vou ter uma vida em comunhão com Deus. Isso é muito objetivo. Isso é muito objetivo. Tá? Agora, a maneira como Deus se relaciona com cada um, aí sim, aí há um grau de subjetividade, porque Deus tem um tipo de relacionamento com cada um, de acordo com o que Ele chamou. Né? Uns para oração, outros para isso, outros para aquilo. Até mesmo na vida material, né? Um vai estudar contabilidade, outro vai ser mecânico de automóvel. Isso também tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tá? Aí assim, então muitos vivem em função das suas necessidades físicas, conforme eu acabei de falar. Alguns chegam ao extremo de idolatrar o próprio corpo. Não está muito comum isso aí, né? As pessoas idolatrando o seu próprio corpo, tirando foto sensual, né? Chega na academia e fica se olhando no espelho, né? Pois é. Outros são mais dedicados às necessidades da alma, seja pela busca das emoções, né? Ou seja, de uma devoção pessoal, ou seja, por meio do intelectualismo, ou seja, através do conhecimento da palavra. Na verdade, ele aqui coloca como se fossem alternativas, né? Ou você busca através de uma devoção pessoal, ou você busca através do conhecimento. Eu já não colocaria assim. Na verdade, o que eu coloco é que as duas coisas são necessárias e se completam, né? Tanto a devoção pessoal, quer dizer, através das suas emoções, como através do conhecimento de Deus, ou seja, através do seu intelecto. As duas coisas se completam, tá? Não podem ser desprezadas. E aí, assim, em contrapartida, encontra-se a espiritualidade, que consiste na busca e dedicação a Deus. Ou seja, ou eu estou voltado para as coisas da matéria, ou eu estou voltado para as coisas do Deus. Aí realmente é uma escolha. E é uma escolha que é a minha alma que faz. E não tem nem interferência, não vem dizer que é o diabo que não deixa, não. A não ser que você esteja aprisionado pelo pecado, aí já é outra coisa, né? Ah, pastor, nunca acontece da pessoa querer buscar Deus e não conseguir? Não, acontece. Está lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Né? Mas isso acontece com quem? Com quem está aprisionado pelo pecado. Né? Aí, para quem está aprisionado pelo pecado, o que tem que fazer? Libertação. Tem que ser liberto. Aí já é outra coisa, eu não estou nem entrando nesse assunto. Tá? Aí assim, então precisamos buscar um equilíbrio aqui, ó. Isso é importante. Precisamos buscar um equilíbrio entre esses aspectos da vida, porque é lógico, né? Se Deus me fez corpo, aí vamos ter que parar para pensar um pouquinho, né? Se Deus me fez corpo, alma e espírito, é porque Ele quer que eu tenha um equilíbrio entre as coisas materiais e as coisas espirituais. Também não é dizer assim, que Deus é muito cruel, né? Ele me fez de carne, mas quer que eu seja totalmente espiritual. É lógico que não é assim. Deus é sensato. É muito mais sensato do que muita gente pensa. Se Ele nos fez também carne, é porque Ele quer que a gente viva em equilíbrio entre a carne e o espírito. Ele sabe que a gente tem que comer, Ele sabe que a gente tem que beber, Ele sabe que a gente tem que vestir. Aí está justamente aquilo que a gente chama de Deus está cuidando de mim. E Ele cuida, até nos mínimos detalhes. Agora, o que Ele não quer é que você se deixe dominar por isso, é diferente. Ele não quer que você volte toda a tua atenção a isso, despreze as coisas espirituais. Na verdade é isso que acontece muitas vezes. A pessoa se volta para as coisas materiais e se esquece, isola, despreza as coisas espirituais. E é aí que está o grande perigo. Então o que Deus quer é um equilíbrio. Equilíbrio, né? É lógico que cada um tem uma chamada, né? E aí, de acordo com a sua chamada, alguém vai se dedicando mais a uma coisa do que a outra. Mas o que Deus quer é um equilíbrio, é uma proporcionalidade. E aí, assim, os que se esquecem da espiritualidade ou a buscam de forma errada, acabam por ficarem insatisfeitos, apesar de todas as conquistas físicas e emocionais. Não é muito comum? Não é muito comum, talvez você ande por aí, como eu já andei, né? Você vê pessoas bem de vida, que tem tudo, moram em um bom bairro, um bom apartamento, uma boa casa, tem carro, tem viagem, não sei o quê, mas é uma pessoa infeliz. Você nunca viu isso?
Por quê? Porque a vida dela é só matéria. Então começa a acontecer um desequilíbrio dentro dela. E muitas vezes ela não sabe que desequilíbrio é esse. Aí vai buscar conforto em coisas que também não agradam a Deus. Aí assim, os que se esquecem da espiritualidade, da busca de forma errada, já falei, né, acabam se sentindo insatisfeitos, apesar de todas as conquistas físicas e emocionais, como acontecia, por exemplo, aqui com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Né? Você não pode dizer que a mulher samaritana não fosse religiosa, ela era religiosa, tanto que ela teve um papo cabeça de teologia com Jesus ali. Se você ler João capítulo 4, ela teve um diálogo teológico profundo com Jesus. Né? Ela acreditava que aquele poço foi cavado por Jacó, que Jacó era o pai da tribo dela. Né? Ela contestou Jesus sobre o fato dos judeus de falarem que só se pode adorar no templo de Jerusalém. Né? Ela foi ter um diálogo religioso com Jesus ali. Né? Mas Jesus foi dando um outro parâmetro para ela. Né? Jesus foi dizendo para ela, se você soubesse do que você está falando, né, você não me pediria água para beber, porque a água que eu tenho para te dar é uma água de vida, que você não vai sentir sede nunca mais. Né? E você vê que ela era uma mulher inteligente, né, uma mulher ligada, porque ela percebeu a mensagem de Jesus. Ela entendeu. Ela entendeu. E quando Jesus fala para ela, mediante que Jesus provocou, né? Jesus provoca. Se você não confrontar as pessoas, elas não mudam. As pessoas precisam ser confrontadas. Né? Jesus chega, faz aquela pergunta inocente, né? Bem inocente, como quem não quer nada, né? Vai lá e chama o teu marido. Né? Que pergunta inocente, né? Aí a mulher diz, né? Eu não tenho marido. Né? Aí Jesus falou, no ponto, é verdade, você não tem marido. Né? E os 5 maridos que você teve não eram teus. E esse que está contigo também não é teu. Aí ela se derramou. O que está acontecendo aqui com a mulher samaritana? Apesar de todo o conhecimento de Deus, ainda que de maneira um pouco enviesada, que ela tinha, aquilo não era suficiente para ela ter uma vida espiritual verdadeira com Deus. Na verdade, ela descobriu que ela não conhecia de verdade Deus. Por isso que ela andava numa vida desregrada, numa vida que não agradava a Deus, apesar de ter um coração voltado para Deus. Não parece um pouco discrepante? Ela tinha um coração voltado para Deus, mas não conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Tem muita gente assim, que tem o seu coração voltado para Deus, mas não regra as coisas da sua vida de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Falta conhecimento. Falta conhecimento. É por isso que eu falei aqui que não é uma questão de escolher espiritualidade ou conhecimento. Não é questão de escolher. Na verdade, uma coisa completa a outra. Uma coisa é necessária junto com a outra. Não adianta eu ter muita espiritualidade sem nenhum conhecimento. Aliás, eu tenho visto até nesses dias recentes coisas absurdas em gente que se acha muito espiritual. Eu tenho visto. Eu tenho um monte de exemplo para dar. E também tenho visto coisas absurdas em gente que se acha muito sabido, muito inteligente, muito conhecedor da palavra, mas que não tem nenhuma compreensão de verdade de quem seja Deus. Você encontra os dois campos. Agora, quando você tem um conhecimento de Deus, aliado com uma vida espiritual com Deus, meu amigo, minha irmã, quando você verdadeiramente tem uma vida espiritual com Deus, com conhecimento de Deus, meu irmão, você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Né? As coisas começam assim, de uma maneira maravilhosa. Então, busca espiritualidade, busca Deus em espírito, em oração, né? Começa a treinar, tá? Constantemente em oração, constantemente ligado em Deus, até quando você vai tomar banho. Ué, pastor, quando eu vou tomar banho, foi Deus que te fez. Ele não sabe tudo que tem no teu corpo? Ele que te fez, ele que te construiu a mim. O que a palavra de Deus diz? Lá em Gênesis, quando Deus lança a maldição sobre Adão. Do pó tu foste feito, e ao pó voltarás. Né? Qual foi a oração de Jó, quando viu que tudo em volta dele caiu em volta dele? O que ele falou? Nu eu nasci, e nu eu voltarei. Bendito o nome do Senhor. Não é assim que ele falou? Nu eu nasci, e nu eu voltarei ao pó. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus falar contigo no banheiro,
tem que ser nada. Né? Aliás, a própria palavra diz que ele tem óleo de chama de fogo. Então, óleo de chama de fogo não significa que quando ele olha para você, a visão dele não para em cima da tua pele. Né? Óleo de chama de fogo, quando ele olha para você, a visão dele não para em cima da tua pele como eu olho para você ou como você olha para mim. Mas ele vai lá dentro do meu coração, com aqueles olhos de fogo. E ali ele vê não só minha vida emocional, minha vida espiritual, mas até minha vida orgânica. Até se o meu coração está bom, se tem vaso entupido, se meu sistema renal está funcionando direitinho, né? Se meu sistema circulatório está tudo equilibrado, até isso ele vê. Então não tem problema nenhum de falar contigo tomando banho. Tá? Mas é necessário que você tenha uma vida verdadeiramente voltada constantemente em oração. Quando você está lendo Bíblia, mas não é ler Bíblia mecanicamente só para cumprir tabela, não. Tá? Só para, hoje eu tenho que ler 5 capítulos da Bíblia. Pronto, li 5 capítulos, fiz a minha parte. Não é isso. Né? Quando você lê a Bíblia, refletindo, pesquisando, vendo as correlações, né? Orando ao Senhor, Senhor, me mostra aqui, me revela. Né? Você está orando, você sabia disso? Você está orando, você está falando com Deus, está pedindo a Ele, Senhor, me revela a tua palavra, me mostra aqui, me mostra onde que eu tenho que ir, me mostra se eu tenho que ir em outro livro, no dicionário, para eu aprender mais. Né? Você está falando com Deus aí. Então tudo é proveitoso para a gente se aproximar de Deus. Amém? Tá? Então, com essa palavra, a gente então conclui, né, sobre a vida espiritual. A gente conclui essa apostila, graças a Deus. Né? Nós tivemos um retorno muito bom dos irmãos, teve muitas lições, muitas aulas aqui muito boas, onde os irmãos participaram, debateram, perguntaram. Infelizmente essas últimas aulas não foi tão possível isso aqui. Eu tenho uma certa dificuldade para ficar olhando para o telefone, olhando para cá e falando com você. Eu não tenho tanta habilidade para isso, né? Ou eu me concentro em você, ou eu me concentro aqui. Mas isso é uma certa dificuldade, mas tenho certeza que você recebeu algo da parte de Deus. Vamos ter uma vida espiritual com Deus. Vida espiritual com Deus é mais do que uma aparência de espiritualidade. Ela é realmente uma vida efetiva, próxima, de contato constante com Deus, através do Espírito que está em você. Mas é a tua alma que tem que decidir, porque é você que decide. É a única coisa que a gente decide de forma livre e espontânea. É o nosso relacionamento com Deus. Assim como Jesus estava em carne e osso, quando ele falou assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Quer dizer, ele estava dizendo assim, eu estou de carne e osso, mas a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. É mais ou menos nessa direção que a gente tem que caminhar. Amém? Então que Deus abençoe. Eu só gostaria, antes de estar terminando aqui, primeiro agradecer os irmãos, né, que estão participando. Eu sei que outros depois vão participar também. Tá? Mas avisar que esse mês de maio é um mês especial, né? Avisar não, lembrar que todo mundo sabe, né? Nós temos o Dia das Mães, próximo domingo já é o segundo domingo, Dia das Mães, e é costume na nossa igreja, nesse dia, não ter atividade pela manhã aqui na nossa igreja. Não é isso? Todos os anos é assim que a gente faz. Eu conversei com o pastor Roberto e ele falou, não, vamos fazer a mesma coisa esse ano, tá? Então semana que vem, Dia das Mães, vamos deixar as famílias se reunirem, né? Eu sei que não, é um pouco mais difícil de sair e tal, mas alguns saem, outros não saem, enfim. Mas se reunir com seus filhos, com seus netos, né? Almoçarem junto, obedecendo as regras aí de distanciamento social, que todo mundo já sabe, né? Então a gente vai deixar aí a parte da manhã, né? Durante o dia, né? Para os irmãos, para as famílias poderem então estar se confraternizando em família. Então no próximo domingo não haverá escola bíblica dominical, tá? Próximo domingo não haverá, provavelmente o pastor Roberto à noite, o pastor Jorge vai estar avisando isso também em relação à consagração também. Eu acredito que sim, tá? Mas a escola dominical não vai ter no próximo domingo. Então nós estamos no dia 3, né? Então dia 10 é Dia das Mães,
não vai ter escola dominical. Dia 17, que é daqui a 15 dias, né? Dia 17, vai ser a ceia do Senhor, né? O pastor Jorge avisou que a ceia esse mês vai ser no dia 17, tá? Então hoje é dia 3, nós estamos aqui. Semana que vem é dia 10, não vai ter aula de escola bíblica dominical, porque é dia das mães. Dia 17 é a ceia do Senhor, então também não vai ter escola bíblica dominical. E aí no dia 24, ou seja, um domingo depois da ceia, dia 24, nós vamos ter um segundo debate aqui na nossa igreja. Lembra do primeiro? Foi uma bênção, né? O pessoal gostou, houve muita participação, né? Houve muita resposta, muito retorno. Então a gente vai estar fazendo o segundo debate no dia 24 de maio, logo no domingo, logo depois da ceia. O tema vai ser aquele que o pastor Roberto colocou lá, né? A natureza da morte. Vamos estar fazendo chamada, vamos estar preparando uma chamada, colocando no Facebook, colocando na página da igreja, né? Mas você já pode aí estar avisando os seus irmãos, os seus parentes, vizinhos, os irmãos de igreja, né? Para ficarem ligados aqui nesse debate novamente. Eu, pastor Roberto, pastor Jorge, estaremos ali debatendo sobre esse assunto importante, né, que é sobre a natureza da morte, tá? Que você possa participar. Também gostaria de pedir, que o pastor Jorge está falando muito sobre isso, o pastor Roberto também, se você ainda não se inscreveu lá no YouTube da igreja, né? Vá lá, se inscreva, incentiva outras pessoas a se inscrever, para a gente alcançar as 1000 pessoas, né, que estejam inscritos na página do YouTube da igreja, para a gente ter uma visão mais ampla. Quem sabe até o dia 24, no nosso debate, de vez de você estar nos vendo na tela aí cortada, né, meio estreitinha, né, você possa ver, né, em toda a tela, não é isso? A tela aberta, aquela sua televisão maravilhosa de 30 polegadas, né, vendo a gente lá debatendo. Então, parece que está em 600 pessoas, eu acho que foi um 700, já está em 700, só faltam 300. Então, faz contato com seus irmãos de igreja, parente, né? Pede para todo mundo se inscrever lá, participar, né? Para a gente poder chegar nesses 1000 aí antes do dia 24. Vamos adotar essa meta aí? Vamos abraçar essa meta? Antes do dia 24, alcançar esses 1000 inscritos lá no YouTube, para a gente poder fazer um debate numa tela mais ampla, mais bonita, para você poder ter uma visão melhor, pelo menos nesse momento que a gente não pode ainda estar todo mundo reunido na igreja. Tá bom? Aceita esse desafio? Vou deixar esse desafio na sua mão. Amém? Então, muito obrigado por tudo, tá, meu irmão? Eu quero novamente agradecer aos irmãos que estão participando. Que Deus abençoe, tá? E tenha um dia de domingo aí abençoado na presença de Deus, com os seus familiares, com o seu esposo, com a sua esposa. Amém? Que Deus abençoe e seja com você nesse dia. Não esquecendo, a partir de 18 horas, nosso culto online na direção do pastor Jorge e preleção do pastor Roberto Lourenço. A paz do Senhor, Deus abençoe.